Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Na última aula, nós aprendemos a lei dos cossenos e as suas aplicações. Lembrando que com a lei dos cossenos, nós conseguimos resolver problemas onde nós precisamos encontrar lados ou ângulos de triângulos que não são retângulos. Para triângulos retângulos, nós já tínhamos várias técnicas. Agora, com um triângulo qualquer, algumas vezes a gente ficava enrolado para encontrar. E aí, na aula passada, eu ensinei a lei dos cossenos e nessa aula eu vou ensinar a lei dos senos, que é mais uma técnica para que nós possamos encontrar medidas de ângulos ou medidas de lados de quaisquer triângulos, tá bom? Então, aqui, ó, esse desenho que eu fiz é o desenho de uma circunferência com um triângulo dentro dela. Lembra que quando existe um triângulo dentro de uma circunferência, nós dizemos que esse triângulo está inscrito na circunferência. Para que serve esse desenho aqui? Primeiro, eu queria dizer que qualquer triângulo pode ser inscrito dentro de uma circunferência, ou seja, sempre existe uma circunferência que passa pelos pontos que são os vértices de triângulo. Sempre que você desenhar um triângulo, você pode desenhar uma circunferência passando pelos vértices desse triângulo. E aqui eu vou chamar de raio, de R, o raio dessa circunferência aqui. Eu vou colocar aqui, ó, a lei dos senos. Que é a lei que a gente vai utilizar para nos ajudar a resolver problemas envolvendo lados e ângulos de triângulos. A lei dos senos diz: em um triângulo qualquer, as medidas dos lados são proporcionais aos senos dos ângulos opostos. E a razão de proporcionalidade é o diâmetro da circunferência circunscrita ao triângulo. Circunscrita quer dizer que está fora, tá? O triângulo está inscrito na circunferência, ou nós podemos dizer que a circunferência está circunscrita ao triângulo, que está por fora do triângulo. E essa relação de proporcionalidade que nós vamos usar é essa aqui, ó. A sobre seno do ângulo é igual a B sobre seno do outro ângulo, que é igual a C sobre seno do outro ângulo, que é igual a 2 vezes o raio. Professora, está me dando um monte de dados. Em que isso tudo vai me ajudar? Ora, se em algum momento você tiver um triângulo que está inscrito dentro de uma circunferência e você souber o diâmetro, lembrando que diâmetro é igual a 2R. Então, se você souber o diâmetro, você pode usar o diâmetro, o seno do ângulo oposto e a medida do lado. Ou se estiver faltando algum desses itens, você pode usar o outro para chegar nesse, tá bom? Aqui, ó, vou olhar aqui para a circunferência. A sobre seno do ângulo oposto a A é igual a B sobre seno do ângulo oposto a B, que é igual a C sobre seno do ângulo oposto a C. Apesar de ser uma fórmula grande, a gente está usando o mesmo princípio que a gente estava usando na lei dos cossenos. A gente estava usando um lado e o ângulo oposto a ele, tá bom? Então, a gente vai fazer da mesma forma. Isso tudo é igual a 2 vezes o raio, ou seja, esse tamanho aqui, ó. Tá bom? Que é o diâmetro. 2R e diâmetro é a mesma coisa, tá bom? Agora eu vou colocar um exemplo aqui pra gente treinar. Olha esse triângulo aqui. Vou ler o exemplo. Consideramos um triângulo ABC, tal que AB igual a 6, e os ângulos de vértices em B e C medem, respectivamente, 105 e 45. Qual é a medida de BC? Bom, primeira coisa que eu já tenho que saber de cara é, com essas informações, eu calculo esse ângulo aqui que eu já até calculei. A pergunta é qual é essa medida aqui, tá bom? Bom, essa medida aqui eu vou dar o nome de, sei lá, A. Eu gosto de A. Então, eu sei que A sobre o seno do cateto oposto de A, então vamos lá, A sobre seno de 30 graus é igual a esse pedaço aqui sobre o seno do cateto oposto. Então, ela é igual
a 6 sobre seno de 45. Professor, e o resto da lei dos senos? A gente vai pegar a quantidade de itens que a gente precisar. Nesse caso aqui, não está inscrito em nenhuma circunferência, então o raio não vai servir para nada. Eu não tenho o terceiro lado, eu só tenho a medida de um lado, então não valeria a pena eu colocar esse pedaço aqui também, porque não ia me ajudar em nada. Então, eu selecionei só um pedaço, esse é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Eu posso usar esse com esse, posso usar esse com esse, posso usar esse com esse, posso usar esse aqui com esse último, porque é uma relação de igualdade. E claro que eu vou pegar o que for útil. Nesse caso aqui, eu quero descobrir essa medida aqui. Então, o que eu vou usar? Esse dividido pelo seno do ângulo oposto é igual a esse dividido pelo seno do ângulo oposto, certo? Por que eu estou escolhendo essa? Porque são as medidas que eu já tenho. Essa tabelinha aqui, ó, é a tabelinha dos ângulos notáveis. A gente fez ela na última aula. Então, eu vou usar ela na aula de hoje para ajudar a gente. A sobre seno de 30. Seno de 30 é meio. Se você não fez essa tabelinha antes de começar o exercício, você tem que fazer. Esse meu A parece um 9, mas é um A. C sobre seno de 45. Aí eu venho aqui, seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então, eu vou fazer 6 sobre raiz de 2 sobre 2. Tá bom? Então, A sobre meio é igual a 6 sobre raiz de 2 sobre 2. Eu posso já simplificar aqui direto, tá, gente? Porque aqui, ó, é meio e aqui é raiz de 2 sobre 2. Se aqui desses dois lados da igualdade eu multiplicasse aqui, ó, por 2 e aqui por 2, ou seja, multiplicasse essa fração inteira por meio, eu poderia cortar esse com esse. Lembra que eu falei que se a gente fizer a mesma coisa dos dois lados da igualdade, a gente preserva a relação de igualdade? Então, aqui, ó, já posso simplificar os meus cálculos cortando esse 2 aqui. Aí vai ficar mais fácil a conta. Vai ficar A sobre 1 é igual a 6 sobre raiz de 2. Tá bom? Aí, agora eu vou multiplicar cruzado, que agora facilitaram meus cálculos. A raiz de 2 é igual a 6. Aí, esse raiz de 2 vai passar para lá dividindo, ou seja, vai dividir os dois lados por raiz de 2. A igual a 6 sobre raiz de 2. Tá bom? Agora, eu nunca posso deixar a raiz no denominador, tá? Para eliminar essa raiz, eu vou fazer uma coisa chamada racionalização. Teoricamente, vocês já deveriam ter aprendido isso nos anos anteriores, mas eu vou fazer passo a passo aqui. Se vocês ficarem com dificuldade, é só falar que eu gravo um vídeo só sobre isso, tá bom? Então, o que é racionalização? Eu vou multiplicar... Eu tenho uma fração aqui. Se eu multiplicar essa fração inteira por 1, eu não mudo nada, certo? Porque 1 é o elemento neutro da multiplicação. Por outro lado, qualquer número dividido por ele mesmo é 1. Então, ao invés de multiplicar por 1, que não me ajuda em nada, eu vou multiplicar por raiz de 2 sobre 2. Porque raiz de 2 sobre 2, no final das contas, dá 1. E ele vai me ajudar nessa multiplicação. Mas como que ele vai me ajudar? Bom, 6 vezes raiz de 2 é 6 raiz de 2. Não tem nada que eu possa fazer aqui. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 2 ao quadrado. Tá? Então, beleza. Aqui eu vou repetir o 6 raiz de 2. Agora eu tenho um número dentro de uma raiz quadrada elevado ao quadrado. A raiz quadrada e o expoente são operações inversas, assim como a multiplicação e a divisão. Assim como a gente pode multiplicar e dividir um mesmo número por 2, que a gente não está mudando nada. Então, tirar a raiz de um número ao quadrado, na verdade, é manter o mesmo número, não muda nada, tá bom? Então, aqui vai ficar 2. Então, A é igual 6 dividido por 2, 3, raiz de 2. E acabamos de resolver esse problema, tá bom? Vamos fazer mais esse exemplo aqui. Calcule a medida do lado AC de um triângulo ABC, em que BC é igual a 5 raiz de 3 centímetros, o ângulo A mede 60 centímetros e o ângulo C mede 75 centímetros. Então, beleza, vamos desenhar o triângulo.
Aqui é o triângulo ABC. Se aqui mede 60 e aqui mede 75, fazendo as contas, sabendo que esse mais esse tem que dar 180, aqui só pode ser 45 centímetros. BC, 5 raiz de 3. BC é esse aqui, 5 raiz de 3. Esse lado aqui eu vou dar o nome de C. Isso porque é o ângulo oposto, é o lado oposto ao ângulo C. E esse lado aqui eu vou dar o nome de B, porque é o lado oposto ao ângulo do B. Beleza. A pergunta é, calcule... Calcule a medida do lado AC. O que ele quer é esse aqui, ó, AC, é o B. Então, eu vou pegar e vou utilizar a fórmula que eu aprendi no início do vídeo. O ângulo A sobre seno de alfa é igual ao ângulo B sobre seno de beta, que é igual ao ângulo C sobre seno de gama, que parece um Y. E claro que eu só vou usar, também é igual a 2R, mas nesse caso aqui eu não tenho circunferência, então não vai me ajudar em nada, tá? Então, eu vou selecionar duas coisas que vão me ajudar. Nesse caso aqui, ó, eu posso escolher... Ele quer a medida do lado AC, esse lado aqui. Então, é esse sobre seno desse. Então, vai ser B dividido por seno de 45. É igual a... Claro que eu não vou escolher esse lado aqui, porque esse lado aqui não tem nada, né? Se ele não tem nada, ele não vai me ajudar em nada. Eu vou escolher esse lado aqui. Então, vai ser igual a esse lado sobre o seno desse ângulo. Então, é igual a 5 raiz de 3 sobre seno de 60. Beleza, agora eu vou vir aqui na tabelinha que eu fiz antes de começar o exercício. Tá vendo? Usando aquela musiquinha. E vou fazer a substituição. B sobre seno de 45. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2. É igual a 5 raiz de 3 sobre seno de 60. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Beleza. Agora ficou fácil de fazer as contas. Ó, posso cortar esse 2 com esse 2, que é o mesmo que multiplicar os dois lados dessa igualdade por 1 sobre 2, que aí cortaria, multiplicar por 1 sobre 2, que aí cortaria aqui. Aí, agora eu vou fazer B sobre raiz de 2 é igual a 5 raiz de 3 sobre raiz de 3. Antes de eu multiplicar, eu ainda tenho um cancelamento para me ajudar aqui, ó. Esse cancela com esse. Então, B sobre raiz de 2 é igual a 5 sobre 1. Perfeito, nem ficou complicado essa. Multiplica cruzado, B vezes 1, B. 5 vezes raiz de 2, 5 raiz de 2 e acabou a conta.